Olá, meu nome é Maria Aparecida do Nascimento, eu sou médica dermatologista e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí o privilégio de conversar com uma professora espetacular, Milisaki. Gratidão por você estar aqui. Imagina. Olá, tudo bem? E conta aí um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e que momento da tua vida você falou, eu preciso fazer alguma coisa pelo ensino, pela educação. Bom, eu nasci em Tóquio, Não diga. no Japão. Eu vim pequena, eu vim com 6, 7 anos de idade. No começo, imagina, criança de 6, 7 anos, perdeu um monte de amigos, de repente... E só falava mais japonês lá. Sim, eu não sabia nem falar obrigada. E tive que entrar numa escola. Imagina o susto. Então eu ficava assim, não, eu quero voltar para o Japão. Foi durante muito tempo, foi assim, até eu me acostumar, porque criança, né? Até aprender que o Brasil tem muita coisa a oferecer. Demora um pouquinho. Mesmo porque naquela época, assim, além de amigos, eu perdi o que? Um monte de brinquedos, né? Porque você sabe que naquela época, o Japão tinha um monte de brinquedos. Exatamente. Para as crianças, e no Brasil é muito pouco, né? Sim, é verdade. Então eu sofri muito naquela época. E sempre quis ser professora, na verdade. Porque ser professor não é simplesmente você ficar falando, né? Você troca a experiência também. Né? Então, o que eu sei, o que aprendi, seja coisas legais, que talvez sirva para você, ou coisas que eu errei, então, tome cuidado se acontecer uma coisa dessa. Melhor você ficar atento para não cometer o mesmo erro que eu fiz. Né? E isso você consegue passar dando aulas. É verdade. Né? E eu aprendo também com os meus alunos, porque os meus alunos também me trazem experiências. Né? Então, sempre quis dar aula. Então, desde criança, eu comecei a dar aula de piano. Comecei a dar aula de... piano aqui ou aprendeu lá? Comecei lá, comecei o piano lá, comecei koto, que é um instrumento que corta do Japão lá. Difícil. Comecei também o shamisen, também lá no Japão. Interessante. Aí vim para cá, comecei a dar aula de piano, comecei a dar aula de reforço de matemática. Óbvio que eu não conseguia dar reforço de português naquela época, né? Eu tinha que aprender. Universal, né? Sei, mas reforço de matemática eu conseguia dar bastante. Sempre assim, juntava as pessoas que tinham dificuldades, aí formava um grupinho na minha casa, passava as informações, eu passava alguns exercícios e mostrava como resolver. E como eu gostava de animais também, eu costumava levar muito crianças pequenas, por exemplo, para o jardim zoológico, explicar como são os animais, como os animais vivem. Adoro bicho. Sim, isso é interessante. Não, você já tinha uma visão mais expansiva, né? Do seu ambiente de família, teu pai e tua mãe eram expansivos ou eram mais contidos? E você que saiu meio fora? Não, a minha mãe era super expansiva. A minha mãe é que quis sair do Japão e conhecer outros países. A intenção da minha mãe era, assim, dar uma volta pelo mundo inteiro. Pegar um navio, parar aqui, parar ali. E minha mãe adorou o Brasil, né? Entendi. Aí ela não quis sair daqui. Tá, interessante. Meu pai era um pouco mais fechado, mas aberto para novas tecnologias, porque ele foi jornalista. No Japão, ele chegou a ser fotógrafo de estilo de uma empresa cinematográfica de lá. Entendi. Que bacana. Legal. E tem mais irmãos também? Eu tenho um irmão mais novo do que eu. Tá. Também abraçou parte de professora? Não, ele se formou em engenharia. Tá, legal. Que bacana. Mas deve ter sofrido igual você, né? Um pouquinho menos, né? Ou ele nasceu aqui? Não, ele nasceu lá também, mas sofreu menos porque acho que ele estava no prézinho, então estava começando a ter amizade. Entendi. Você falou uma coisa muito importante. Eu também, muito do que eu sei, é de aula particular que eu dava quando criança.
Eu comecei a dar aula particular com 10 anos de idade, que era o ano anterior, um ano antes ou 2, 3 anos antes. E aí, sem querer, você estava estudando também. Né? E era mais assim, matemática, português, aquela parte dos verbos irregulares e tal, e também na inglês também. Olha, que maravilha. E isso foi bom, porque a parte gramatical eu estava muito bem, só não tinha vocabulário. Mas quando eu fui depois disputar, por exemplo, eu não cheguei a fazer curso antes, mas fui disputar uma vaga na American Express, eu passei. Parabéns! Então, é muito bacana. Quando a gente está recordando, lendo de novo, a gente acaba aprendendo. Né? Ah, com certeza. Tem um provérbio japonês que fala assim: se eu leio, eu conheço. Se eu escrevo, eu gravo. Mas eu só sei se eu fizer. Isso é muito importante, né? Bacana. Ô, Mi, e a carreira que você foi estudar? Você queria ser professora, mas você já pensou em fazer pedagogia ou outras coisas primeiro? Não. Não? Tá. Não, porque eu não gostava, que agora mudou um pouquinho, mas na época que eu decidi dar aula, eu não gostava daquele perfil de professor. O professor chega, vai lá na frente, tem um monte de alunos sentados, você fala, depois aplica a prova e vê se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Para mim, isso não é ensinar, sabe? Exatamente, é. Então, eu nunca quis fazer pedagogia, nunca fiz algum curso que me desse essa formação para ser exclusivamente professora, né? Tá, perfeito. Mas eu sempre quis fazer outras coisas e a partir desse conhecimento, aí sim ser professor ou mestre daquele conteúdo para determinado público ou determinadas pessoas que queiram aprender sobre. Interessante. Mas você então sempre pensou fora da caixa, né? Acho que sim. Mas é importante, sabe por quê? O olhar é diferente. Né? Então, você sabe que tem a missão de ensinar. O olhar que você vai dar e o direcionamento é que vai mostrar se aquilo deu resultado ou não. Né? Não é só ficar passando matéria. Né? Mas os exemplos que se dá, a integração entre o pessoal, fazer troca de ideias ou de experiências, né? Isso que é bastante importante. Pois é, às vezes os alunos, eu sou muito exigente também, e também, principalmente nos prazos também, porque sempre quando você trabalha, você tem que cumprir o prazo. Exato. Né? Não adianta ficar, não tive tempo por causa disso, aconteceu alguma coisa e eu não consegui entregar. Gente, mas essa entrega do trabalho não é só você e não é só aquela pessoa, é uma equipe muito grande que depende disso também. Né? Então eu sou muito rigorosa, por exemplo, nisso. Então tem alunos que ficam muito bravos comigo, né? Me sabe que você é muito exigente. Né? Mas quando os alunos reclamam, eu não me importo muito, sabe? Mas eu fico muito, muito feliz quando o aluno, depois de 2 anos, 3 anos, entra em contato comigo e fala: Misaki, você foi ótima, o que você falou, eu estou aplicando agora no meu trabalho, na minha vida pessoal. Aí sim, eu fico super feliz. Legal, muito bom. Mas isso daí é o que faz a diferença mesmo. Legal. E o que você gosta mais dessa parte de comunicação, é isso? É que eu gosto de mexer com comunicação, com artes. Artes também, bacana. Tá. Que legal. Desenhos também não? Eu gostava de desenhar, mas agora faz tempo que eu não desenho. Mas às vezes é bom ter esse resgate, né? Ah, sim. Faz bem. Eu também preciso fazer isso. Faz muitos anos que eu não desenho também, mas eu preciso retornar isso daí que faz bem. Porque quando eu era mais jovem, cartão de Natal, cartão de, sei lá, felicitações, eu mesma fazia. Eu mesma cortava o papel, eu mesma pintava. Cartolina, tudo? Sim. Perfeito. Não gostava de comprar as coisas, sabe? Acho que quando eu faço, eu acho que eu consigo passar um pouco mais de amor. Com toda certeza. Porque ele é mais customizado, né? Interessante. Tá bom.
E o que você que acompanhou aí o ensino, né, ao longo dos anos, né, você achou que sei lá, os alunos acabaram perdendo o interesse um pouco, ou o jeitão precisa ser mudado? Precisa ser mudado. Na verdade, sempre, né? Porque hoje em dia, nem sempre o que você acha que é importante, o aluno consegue perceber que aquilo é importante. E quando ele não percebe, ele não consegue prestar atenção, não entra. Então, você tem que, assim, mostrar casos, ou levar problemas para os alunos, ou os próprios alunos trazer, está acontecendo isso, ou eu vi isso numa notícia, como é que a gente poderia resolver, como é que a gente poderia melhorar essa situação. Sim. Aí os alunos vão procurando, vão fazendo pesquisa, e à medida que eles vão trazendo algumas possibilidades, aí falam, ó, tá vendo? Mas o fulano de tal, em tal ano, falou isso, aquilo. Tá vendo? Exatamente isso que você está vendo. Eu acho que eles conseguem entender melhor, assim. E o que eu, assim, vejo que de uns 5 anos para cá, o pessoal aprendeu um pouquinho mais a pesquisar. Sim. Porque antes, assim, eles pegavam qualquer fonte e pegavam aquela informação. Então, muitas vezes falavam, checa pelo Wikipedia. Depois você vai buscar as outras coisas. Não quer dizer que seja o melhor de tudo, mas pelo menos em relação a outras coisas. Já tem um exemplo que eu dava, mas aí pena que tiraram. Uma mulher colocou o seguinte: não existe bacalhau, qualquer peixe salgado é bacalhau. Aí eu peguei e falei assim: escuta, eu põe sal no lambari e é bacalhau. Tem coisas que a opinião pessoal nem sempre precisava ser colocada lá, né? E hoje em dia precisa tomar muito cuidado, né? Porque qualquer pessoa publica como se fosse especialista naquele assunto, e na verdade não é. Não é, exatamente. Né? Então acaba virando uma desinformação. Então a pessoa, na hora de pesquisar, hoje em dia, antigamente assim, as pessoas não pesquisavam, né? Só ficavam assim, esperando a informação chegar para você. Agora não, os jovens vão atrás, porém, eles ainda não sabem escolher a fonte. Às vezes pegam fontes não confiáveis e acham que fez uma pesquisa e acham que aquela informação é verdadeira. Às vezes pode até ser, aquela frase pode ser verdadeira, mas fora daquele contexto, acaba se tornando não verdadeira. Ok, tá certo. Mi, nós estamos nos finais aí. Espero que você volte outras vezes, que você tem muito conteúdo. Obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, principalmente aqueles alunos de último ano de ensino médio, que estão, sei lá, indecisos, né, quanto às profissões a seguir, o que eles deveriam procurar, ok? E os seus contatos também. Bom, você está indeciso? É óbvio que você está indeciso, porque você não chegou na idade ainda. Você não conheceu o mundo ainda. Se você está indeciso, converse com várias pessoas de diferentes áreas, né? Ou então, dê uma respirada. Tá? Porque se você ficar pensando, preciso escolher, você acaba escolhendo e depois, como acontece com muitas pessoas, no primeiro ano, no segundo ano da faculdade, desiste, porque escolher uma área errada. Então, primeira coisa, você precisa se conhecer. Tá bom. E seus contatos? Meu nome é Misaki e o meu contato é ms.production@gmail.com, M de Maria, S de Suíça, PRODUKTION, E gratidão, tá? Obrigada eu. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então à professora Misaki, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.